Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos mais um dia seguir a leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias, a qual estamos dando sequência na versão Almeida Revista e Corrigida. Hoje leremos o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9, a seguir, mas antes quero incentivá-lo a inscrever-se aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito, bem como compartilhar para que mais pessoas possam também ter acesso à palavra de Deus através da leitura bíblica sagrada. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos, Senhor, lermos, aprendermos mais de Ti. Que o Teu Espírito Santo fale mais alto em nossos corações. Fica conosco, Senhor. Amém. Segundo Samuel, capítulo 9, a Bíblia diz assim: E disse Davi a ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas. Havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe: O rei és tu, Ziba? E disse: Seu servo teu. E disse o rei: Há ainda alguém da casa de Saul para que use com ele beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: Onde estás? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e tomou tomou-o da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: Eis-me aqui, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para tu teres olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: Tudo o que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e os teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: Conforme tudo quanto o Senhor, o rei, manda, o seu servo assim fará ao teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. 2 Samuel, capítulo 10. E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério de seus servos acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Anum: Porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade e para espiá-la e para transtorná-la? Então tornou Anum aos servos de Davi e lhes rapou metade da barba e lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. O que fazendo saber Davi, este enviou-o a encontrá-lo, porque estavam estes homens sobremaneira envergonhados. E disse-lhe o rei: Deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram dos sírios
de Bet-reob, e dos sírios de Zobá 20.000 homens de pé do rei de Maaca, 1.000 homens, dos homens de Tob 12.000 homens. E o que ouvindo Davi enviou contra eles Joabe com todo o exército dos valentes. Eles saíram dos filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os filhos de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte do campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele à frente da batalha, por diante e por detrás, escolheu dentre todos os escolhidos de Israel, formou-os em linha contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, o qual o formou em linha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, irei a socorrer-te. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades de nosso Deus, e faça o Senhor então o que bem parecer aos seus olhos. Então se chegou Joabe, e o povo estava com ele à peleja contra os sírios, e estes fugiram diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiam, também eles fugiram de diante de Abissai, e entraram na cidade. E voltou Joabe dos filhos de Amon, e veio para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E enviou Hadadezer e fez sair os sírios que estavam da outra banda do rio, e vieram a Elã, e Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, informado a Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio a Elã. Os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também ao mesmo Sobaque, general do exército, feriu e morreu ali. Vendo, pois, todos os sírios, servos de Hadadezer, que haviam ficado mal diante de Israel, fizeram paz com Israel e o serviram, e temeram os sírios de socorrer mais os filhos de Amon. 2 Samuel, capítulo 11. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com eles e com todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu à hora da tarde que Davi levantou do seu leito e andava passeando do terraço da casa. Viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Betseba, filha de Eliam, mulher de Urias o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou e fê-lo saber a Davi, e disse: Dejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa, e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real, como todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: Não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe meu senhor e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber, para deitar com minha mulher?
pela tua vida, pela vida da tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém naquele dia e o seguinte, e Davi o convidou, comeu, bebeu diante dele e o embebedou, e à tarde saiu a deitar-se à sua cama. E como o servo de seu senhor, porém, não desceu à sua casa, e sucedeu que, pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então enviou Joabe e fez saber a Davi todo o sucesso daquela peleja e deu ordens aos mensageiros, dizendo: acabando tu de contar ao rei todo o sucesso desta peleja, e sucedendo que o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que havia de atirar do muro? Quem feriu a Abimeleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de uma mó corredora de que morreu em Tebes? Porque vos chegaste ao muro, então dirás: também morreu teu servo Urias, o heteu. E foi o mensageiro, e entrou, e fez saber Davi tudo o que Joabe enviara. E disse Davi o mensageiro: na verdade, que mais poderosos foram aqueles homens do que nós, e saíram a nós ao campo, porém nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro. E morreram alguns dos servos de Davi. Também morreu o teu servo Urias, o heteu. E disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada tanto consome este como aquele. Esforça tua peleja contra a cidade e a derrota. Esforça-o tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que Urias, seu marido, era morto, lamentou a seu senhor, e passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. Ele foi por mulher, e ela lhe deu um filho. Porém, essa coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. 2 Samuel, capítulo 12. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia uma cidade, dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ele havia crescido com e ela havia crescido com ele, e com seus filhos igualmente, do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este tomar das suas ovelhas, das suas vacas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e te livrei da mão de Saul, e te dei a casa de seu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos teus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a tua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com a tua mulher perante este sol. Porque
Tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança, e temia os servos de Davi dizer-lhes que a criança era morta, porque dizia: Eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais mal lhe faria? Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu, e mudou as suas vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então veio à casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram seus servos: Que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois de morta a criança te levantaste e comeste pão. E disse ele: Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: Quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou ela e deitou com ela, e teve um filho, chamou o seu nome Salomão, e o Senhor o amou. E enviou pela mão de profeta Natã, este chamou o seu nome Jadias, por amor do Senhor. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: Pelejei contra Rabá, e também tomei a cidade das águas. Ajuntai, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma-a, para que, tomando eu a cidade, senão se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi e todo o povo, e marchou para Rabá, e pelejou contra ela, e a tomou. E tirou a coroa da cabeça de seu rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi. E a cidade levou muito grande despojo, e trazendo o povo que havia nela, pôs as servas e as talhadeiras de ferro. Repito o versículo 31. E trazendo o povo que nela havia, o pôs as serras e as talhadeiras de ferro, e aos machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. E voltou Davi e todo o povo para Jerusalém. Segunda Samuel, capítulo 13. E aconteceu depois disso que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, a amou, e angustiou-se Amnon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amnon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab muito sagaz. E ele disse: Porque tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo tu filho do rei, não o farás saber a mim? Então um dia disse Amnon: Amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Jonadab lhe disse: Deita-te na tua cama e finge-te doente, e quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: Peço-te que minha irmã Tamar venha e me des de comer pão.
e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon, fingiu-se de doente, e vindo o rei visitá-lo, disse Aminon ao rei: Peste que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Mandou então Davi à casa de Tamar, dizendo: Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. E foi Tamar à casa de Aminon, teu irmão, e ele, porém, estava deitado, e tomou massa, e amassou, fez bolo diante dos seus olhos, e cozeu os bolos, e tomou a amassadeira, e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Aminon: Fazei retirar a todos da minha presença, e todos retiraram dele. Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. E tomou a Tamar os bolos que fizera, e trouxe Aminon seu irmão à câmara, e chegando-lhos para que comesse, pegou dela e disse: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um louco de Israel. Agora, pois, peço-te que te fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos à sua voz, antes, sendo mais forte do que ela, forçou e deitou com ela. Depois que Aminon a aborreceu com grandíssimo aborrecimento, porque maior era o seu aborrecimento do que aborrecia, do que o amor com que amara. Assim, disse-lhe Aminon: Levanta-te e vai-te. Então ela lhe disse: Não há razão que me despedisse assim. Maior seria este mal do que o outro, já que me tens feito. Porém, não lhe quis dar ouvido. Chamou, pois, o moço que servia e disse: Deita-te esta fora e fecha a porta após ela. E trazia ela uma roupa de muitas cores, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis, com as capas, e o seu criado, e deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinzas sobre a cabeça e a roupa de muitas cores que trazia rasgou e a pôs sobre e pôs as mãos sobre a cabeça, e foi-se andando e clamando. E Absalão, seu irmão, lhe disse: Esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão. Não se angustie teu coração por isso. Assim ficou Tamar, e esteve solitária em casa de Absalão, seu irmão. E ouvindo o rei todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque Absalão aborrecia Aminon por ter forçado Tamar, sua irmã. E aconteceu que, passado 2 anos inteiros, Absalão tinha tosquiadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim. E convidou Absalão e todos os filhos do rei Davi. E veio Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosquiadores, peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. E o rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesado. E instou com ele, porém ele não quis ir, mas o abençoou. Então disse Absalão: Quando não deixa ir conosco Amnon, seu irmão, meu irmão? Porém o rei lhe disse: Para que iria contigo? E estando Absalão com ele, deixou ir com ele Amnon e todos os filhos do rei. E Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: Tomai sentido quando o coração de Amnon estiver alegre do vinho. Eu vos disser: Farei a Amnon, então o matareis. Não temais, porventura, não sou eu quem vô-lo ordenou. Esforçai-vos e sede valente. E os moços de Absalão fizeram a Amnon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram, cada um no seu mulo, e fugiram. E aconteceu que, estando ele ainda a caminho, veio a nova a Davi, de que se dizia: Absalão feriu todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os servos estavam com as vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga ao meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia que ele forçou Tamar, sua irmã.
Não se limita, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Absalão. Só morreu Aminon, e Absalão fugiu, e o jovem que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis que aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo. Assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz. E choraram. Também o rei, com todos os seus servos, choraram com muito grande choro. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e Davi trouxe do trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur, e esteve ali 3 anos. Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. 2 Samuel capítulo 14. Conhecendo, pois, Joabe, o filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado a Absalão, enviou Joabe a Tecoa, e tomou de lá uma mulher sábia e disse: ora, finge que está de luto, veste-te de luto e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Então entra ao rei e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca, e a mulher tecoísta falou ao rei, deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: que tens? E disse ela: na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, ambos estes brigaram no campo, e não houve quem apartasse. Assim um feriu o outro e o matou. Eis que toda a linhagem se levantou contra sua serva, e disseram: dá-nos aquele que feriu o seu irmão, para que o matemos por causa da vida do seu irmão, a quem matou, e para que destrua também o herdeiro. Assim apagarão a brasa que ficou, de sorte que não deixaram o meu marido, de sorte que não deixaram a meu marido nome, nem resto sobre a terra. E disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoísta ao rei: a injustiça, ó rei, meu senhor, vem sobre mim e sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fiquem inculpáveis. E disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: ora, lembra-se o rei do Senhor teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem a deitar-nos e perder, e não destruam meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum do cabelo de teu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei meu senhor. E ele disse: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensaste tu numa tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado. Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei. Porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva, porque o rei ouvirá para livrar a tua serva da mão do homem, que porventura destruir juntamente a mim, meu filho, da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal, e o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peste que me não encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale, rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? E respondeu a mulher e disse: vive a tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda,
de tudo quanto o rei meu senhor tem dito, porque Joabe teu servo é quem me deu ordem, e foi ele quem pôs na boca da tua serva todas essas palavras, para que eu virasse e a forma deste negócio. Joabe teu servo fez isso, porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Então disse o rei a Joabe: eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o jovem Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra, e se inclinou, e agradeceu ao rei, e disse: hoje conheceu teu servo, que achei graça aos teus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra de teu servo. Levantou-se, pois, Joabe, e foi a Jesur, e trouxe Absalão a Jerusalém, e disse o rei: torne para a sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa, e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça, e não havia nele defeito algum. E quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano tosquiava, porquanto muito lhe pesava, por isso tosquiava, pesava o cabelo 200 ciclos, segundo o peso real. E também nasceram a Absalão 3 filhos, uma filha cujo nome era Tamar, e esta era a mulher formosa à vista. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém, e não viu a face do rei. Mandou, pois, Absalão chamar a Joabe para enviar ao rei, porém não quis vir a ele, e enviou ainda a segunda vez, contudo não quis vir. Então disse ao seu servo: vedes ali o pedaço de campo de Joabe, pegado ao meu, e tem cevada nele, e de ponde-lhe fogo. E os servos de Absalão puseram fogo num pedaço de campo. Então Joabe se levantou e viu Absalão em casa, e lhe disse: por que puseram os teus servos fogo ao meu pedaço de campo, que é meu? E disse Absalão a Joabe: eis que enviei a ti, dizendo: vem cá, para que te envie ao rei, dizendo-lhe: para que vinha Jesur, melhor me fora estar ainda lá. Agora, pois, veja que eu a face do rei, e se ainda em mim alguma culpa, que me mate. Então entrou Joabe ao rei, e assim lhe disse. Então chamou Absalão, e entrou o rei, se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou Absalão. 2 Samuel, capítulo 15. Aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem diante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a uma banda do caminho da porta, e sucedia que todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo chamava Absalão, e lhe dizia: de que cidade és tu? Dizendo ele: das tribos de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os negócios são bons e retos, porém não tens quem ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questões, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para inclinar diante dele, ele estendia a mão e pegava dele e o beijava. Desta maneira, Absalão, a todo Israel que vinha ao rei para juízo, assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Aconteceu, pois, ao cabo de 40 anos, que Absalão disse ao rei: deixa-me ir pegar em Hebrom o meu voto que votei ao Senhor, porque, morando eu em Jesur, na Síria, voltou teu servo um voto, dizendo: se o Senhor outra vez me fizer tornar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom, e enviou Absalão espias por toda a tribo de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direi: Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, à cidade de Gilo, estando eles sacrificando os seus sacrifícios,
e a conjuração se fortificava, vinha o povo e ajuntava com Absalão. Então veio o mensageiro de Davi, dizendo: o coração de cada um de Israel segue Absalão. E disse, pois, Davi, todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Absalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele, nos alcance e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio da espada. Então os servos do rei disseram ao rei: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinares o rei nosso senhor. E saiu o rei com toda a sua casa a pé. Deixou, porém, o rei 10 mulheres concubinas para guardarem a casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo a pé, pararam num lugar distante, e todos os seus servos iam ao seu lado, como também todos os quereteus, todos os peleteus e todos os geteus. 600 homens que vieram de Gate a pé caminhavam ao lado do rei. E disse, pois, o rei a Itai, o geteu: por que irias tu também conosco? Volta e fica-te com o rei, porque estranho és, e também te tornarás o teu lugar. Ontem vieste e te levaria eu hoje conosco a caminhar, pois força-me é ir onde quer que puder ir. Volta, pois, e torna a levar teus irmãos contigo com beneficência e fidelidade. Respondeu, porém, Itai ao rei e disse: vive o Senhor, vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí certamente estará também teu servidor. Então Davi disse a Itai: vem, pois, e passa adiante. Assim passou Itai, o geteu, e todos os seus homens e todas as crianças que havia com ele, e toda a terra chorava a grande voz, passando todo o povo. Também o rei passou o ribeiro de Cedron, e passou todo o povo na direção do caminho do deserto. E eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus, e puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca do Senhor à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me tornará trazer para lá, e me deixará ver ela a sua habitação. Se, porém, disser assim: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: não és tu, porventura, o vidente? Torna, pois, em paz na cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Ahimaás de teu filho e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai de que me demorarei nas campinas do deserto, até que tenha novas vossas. Zadok, pois, e Abiatar tornaram a levar a Jerusalém a arca de Deus, e ficaram ali. Subiu Davi pela subida das oliveiras, subindo e chorando, com a cabeça coberta, e caminhava com os seus pés descalço, e todo o povo ia com ele, cobria com cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Então fizeram saber Davi, dizendo também: Aitofel está entre os que conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: o Senhor transtorna o conselho de Aitofel. E aconteceu que, chegando Davi ao cume para adorar ali a Deus, eis que Usai, o arquita, veio encontrar-se com ele, com vestes rasgadas na terra sobre a cabeça. E disse Davi: se passares comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei o rei teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel, e não estão ali contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes, e será que todas as coisas que ouvirdes da casa do rei fará saber Zadok e Abiatar, os sacerdotes? Eis que estão também ali com eles teus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Pela mão deles aviso-me mandareis todas as coisas que ouvires. Usai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. 2 Samuel, capítulo 16. Passando Davi um pouco mais diante ao cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete,
veio encontrar-se com ele com um par de jumentos albardados, sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas e 100 de trufas de verão e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isso? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, e o pão para as frutas de verão, e para os moços comerem o vinho, para beberem os descansos no rei. Então o rei disse: onde está, pois, o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: eis que teu é tudo quanto tem Mefibosete. E disse Ziba: eu me inclino e que eu ache graça aos teus olhos, ó rei meu senhor. Chegando o rei a Baurim, eis que saiu dali um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gerá, e saindo ia amaldiçoando e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi. Ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda, e amaldiçoando-o, Simei assim dizia: sai, sai, homem de sangue, o homem de Belial, e o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então disse Abissai, filho de Zeruia, ao rei: por que, Senhor, deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem, pois, diria? Porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que descendeu de mim, procura minha morte. Quanto mais ainda este filho de Benjamim? Deixa-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a maldade deste dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, e Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte deles, caminhando e amaldiçoando e atirando pedras contra ele, e levantava poeira. E o rei e todo o povo que ia com ele chegaram cansados, refrescaram-se ali. Absalão, pois, todo o povo e os homens de Israel vieram a Jerusalém, Aitofel com ele. Sucedeu que, chegando Usai, o arquita, amigo de Davi, e Absalão disse a Usai: a Absalão, vive o rei, viva o rei. Porém, Absalão disse a Usai: esta é tua beneficência para com teu amigo, porque não foste com teu amigo? E disse Usai a Absalão: não, senão aquele que eleger o Senhor, todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei, com ele ficarei. E demais disso, a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho? Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Então disse Absalão a Aitofel: dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitofel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que deixou para guardar a casa, assim todo Israel ouvirá que te fizera aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terrado, e entrou Absalão às concubinas de seu pai perante os olhos de todo Israel. E era o conselho de Aitofel, que aconselhava naqueles dias, como a palavra de Deus se consultara. Tal era o conselho de Aitofel, assim para com Davi, como para Absalão. 2 Samuel, capítulo 17. Disse mais Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens, e me levantarei e seguirei após Davi esta noite, e irei sobre ele, pois está cansado e fraco das mãos, e o espantarei, e fugirá todo o povo que está com ele, e então ferirei o rei só, e farei tornar a ti o povo, pois o homem a quem tu busca é como
se tornasse todos, assim todo o povo estará em paz. E esta palavra pareceu boa aos olhos de Absalão e aos olhos de todos os anciãos de Israel. Disse, porém, Absalão: chamai agora Husai Arquita e ouçamos também o que ele dirá. E chegando Husai a Absalão, lhe falou Absalão, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos conforme a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Husai a Absalão: o conselho de Aitofel esta vez aconselhou, não é bom? Disse mais Husai: bem conheces tu, teu pai, e os seus homens, que são valorosos e que estão com o espírito amargurado, como a ursa no campo roubada dos cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará escondido em alguma cova, ou em qualquer outro lugar. Será que, caindo no princípio alguns entre eles, cada um ouvir, então dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso e homem valente, os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que, com toda a pressa, se ajunte a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, e em multidão, como a areia do mar, e que tu em pessoa vás à peleja. Então iremos a ele em qualquer lugar que se achar facilmente, viremos sobre ele, e com orvalho cai sobre a terra, e não ficará dele todos os homens que estão com ele, nem ainda um só. E se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel trará cordas àquela cidade e arrastá-la-emos até ao ribeiro, até que se não ache ali nem uma só pedrinha. Então disse Absalão: todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que o conselho de Aitofel. Porém, assim o Senhor ordenara para aniquilar o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse mal sobre Absalão. E disse Husai a Zadok e a Abiatar, sacerdote: assim aconselhou Aitofel, Absalão e aos anciãos de Israel. Porém, assim aconselhei eu. Agora, pois, envia apressadamente e avisai Davi, dizendo: não passe essa noite nas campinas do deserto, mas passa depressa a outra banda, para que o rei e todo o povo com ele esta não seja devorado. Estava, pois, Jonatas e Aimás junto da fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e elas foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser visto entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço e avisou Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram à casa de um homem em Baurim, que tinha um poço do seu pátio, e ali desceram, e tomou a mulher a tampa e estendeu sobre a boca do poço, e espalhou o grão descascado sobre ela. Assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher que lhes disse: já passaram o val das águas, e havendo-os buscado, não os acharam, e voltaram para Jerusalém. Sucedeu, depois que partiram, saíram do poço e foram e anunciaram a Davi, e disseram a Davi: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel. Assim Davi, todo o povo que com ele estava, se levantou e passaram o Jordão, e já pela manhã nem ainda faltava um só que não passasse o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que se não tinha seguido o seu conselho, abardou a jumenta, levantou-se e foi para a sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. E veio Davi a Manaim, e Absalão passou o Jordão, ele e todo o homem de Israel com ele. E Absalão continuou a Amassa e em lugar de Joabe sobre Israel. Repito o versículo 25. E Absalão constituiu Amassa em lugar de Joabe sobre o arraial. E era Amassa filho de um homem cujo nome era Itra, e o israelita, o qual entrara Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, a Absalão, acamparam em terra de Gileade. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, Sobi, filho de Naás, de Rabá, filho de Amon, e Maquir, filho de Amiel, e Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, tomaram câmaras e bacias e vasilhas de barro, trigo de cevada e farinha, e grão torrado, e favas, lentilhas também,
torradas, e mel, e manteiga, e ovelhas, e queijos de vaca, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estavam para comerem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. 2 Samuel capítulo 18. E Davi contou o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço debaixo da mão de Joabe, outro terço debaixo da mão de Abissai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, outro terço debaixo da mão de Itai, o geteu, e disse o rei ao povo: Eu também juntamente sairei convosco. Porém o povo disse: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão o coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão o coração em nós, porque ainda tais como nós somos. Ajuntarás 10.000, melhor serás, pois, que da cidade nos sirva de socorro. Então Davi lhes disse: O que bem parecer aos vossos olhos, isso farei. E o rei se pôs da banda da porta, e todo saiu, o povo saiu com centenas em milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: Brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão. E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel. E deu-se a batalha no bosque de Efraim, e ali foi ferido do povo de Israel diante dos servos de Davi. E daquele mesmo dia houve ali uma grande derrota de 20.000, porque ali se estendeu a batalha sobre a face toda aquela terra, e foram mais os do povo que consumiu o bosque do que os que a espada consumiu naquele dia. Absalão se encontrou com os servos de Davi, e Absalão ia montando num mulo, e entrando o mulo debaixo da espessura dos ramos em um grande carvalho, pegou-se a cabeça no carvalho e ficou pendurado entre o céu e a terra. E o mulo que estava debaixo dele passou adiante, e vendo um homem, fez saber a Joabe, e disse: Eis que vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Pois que viste, por que não feriste logo ali em terra, e forçoso seria eu dar 10 moedas de prata e um cinto? Disse, porém, aquele homem a Joabe: Ainda que eu pudesse pesar as minhas mãos 1.000 moedas de prata, não estenderia minha mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, Abissai e Itai, dizendo: Guardai-vos cada um de tocar no jovem Absalão, ainda que proferisse a mentira, com risco da minha vida, nem por isso coisa nenhuma esconderia ao rei. Tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não me demorarei assim contigo aqui. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. E o cercaram 10 jovens e o levavam as armas de Joabe, feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a buzina e voltou o povo de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo, e tomaram Absalão e lançaram no bosque numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para a sua tenda. Ora, Absalão, quando ainda vivia, tinha tomado e levado para si uma coluna que está no vale do rei. Então dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E chamou aquela coluna pelo seu próprio nome, pelo que até o dia de hoje é chamada Pilar de Absalão. Então disse a Ahimaás, filho de Zadok: Deixa-me correr e anunciar ao rei o que já o Senhor vingou na mão de seus inimigos. Mas Joabe disse: Tu não serás hoje o portador das novas, porém outro dia levarás, mas hoje não darás novas ao rei, porque é morto o filho do rei. E disse Joabe a um cuxita: Vai tu e dize ao rei que viste. E o cuxita se inclinou. Joabe correu e prosseguiu a Ahimaás, filho de Zadok, e disse Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o cuxita. E disse Joabe: Para que agora correrias tu, meu filho? Pois não tem mensagem conveniente. Seja o que for, disse Ahimaás, correrei. E Joabe disse: Corra. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou ao cuxita. Davi estava sentado entre as 2 portas, e a sentinela abriu o terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só,
E gritou, pois, a sentinela e disse ao rei: Se vem só há novas na sua boca. E vinha andando e chegando. Então viu a sentinela outro homem que corria, e a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem correndo só. Então disse o rei: Também este traz novas? Disse mais a sentinela: Vejo correr do primeiro que eu parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é o homem de bem e virá com boas novas. Gritou, pois, a Aimaas e disse ao rei: Paz. E inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja o Senhor que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então disse o rei: Vem, vai bem com o jovem, com Absalão. E disse a Aimaas: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei a mim, teu servo, porém não sei o que era. E disse o rei: Vira-te e põe-te aqui. E virou-se e parou. E eis que vinha o Cuxita e disse: Anuncia-me ao rei, meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao Cuxita: Vai bem o jovem com Absalão? E disse o Cuxita: Seja com aquele jovem os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei perturbou, subiu à sala que estava em cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. 2 Samuel, capítulo 19. E disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer: Muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo entrou às furtadelas da cidade, como o povo que de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse: Hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida e a vida de teus servos e as tuas filhas e as tuas mulheres e a vida das tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães, servos, porque entendo hoje que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem te parecer aos teus olhos, levanta-te, pois agora sai e falas conforme o coração dos teus servos, porque pelo Senhor te juro que se não saíres, nem um só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te sairá, será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a cidade até agora. Desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou, se assentou à porta, e fizeram saber todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado à porta. Então todo o povo veio, apressou-se diante do rei, porém Israel fugiu cada um para as suas tendas, e todo o povo, como todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos dos nossos inimigos, e ele nos tirou e nos livrou das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vos calais e não fazeis voltar o rei? Então o rei Davi enviou a Zadok, a Abiatar, sacerdote, dizendo: Falai aos anciãos de Judá, dizendo: Por que seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa? Porque a palavra de todo Israel chegará ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, meus ossos, minha carne, sois vós. Porque, pois, aí seríeis os últimos em tornar a trazer o rei, e a massa direis: Porventura não és tu meu osso, minha carne? Assim me faça Deus outro tanto, se me não fores chefe do arraial diante de mim para sempre, em lugar de Joabe. Assim moveu o coração de todos os homens de Judá, como de um só homem, e enviaram ao rei de Judá, como um só homem, enviaram ao rei, dizendo: Volta tu com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou até o Jordão, e Judá veio a Gilgal, para ir encontrar-se com o rei e a outra banda do Jordão. E apressou-se Simei, filho de Gerá, filho de Benjamim, que era de Bauri, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei, e com ele 1000 varões de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, e os seus 15 filhos,
e seus 20 servos com ele, e prontamente passaram o Jordão diante do rei, e passando a barca para fazer passar a casa do rei, e para fazer o que bem parece aos seus olhos. Então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão, e disse ao rei: Não me impute, meu senhor, a minha culpa, e não te lembres de tão perversamente o fez teu servo no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserve o rei isso no coração, porque teu servo deveras confessa que pequei, porém eis que eu sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois Simei, por isso havendo amaldiçoado a ungido do Senhor. Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje sejas adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Porventura não sei que hoje foi feito sobre rei de Israel? Fui feito rei sobre Israel? Então disse Simei: Não morrerás. E o rei lhe jurou. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei, e não tinha lavado os pés, nem tinha feito barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia que o rei tinha saído até o dia que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: Por que não foste comigo, Mefibosete? E disse ele: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque teu servo dizia: albardarei um jumento, e nele montarei, e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. E disse mais: falsamente acusou o teu servo diante do rei, meu senhor. Rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que parece bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão homens dignos de morte diante do meu senhor. E contudo puseste os teus servos sobre os que comem a tua mesa. O que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: Porque ainda falas mais de teus negócios? Já disse eu: Tu exiba repartir as terras. E disse Mefibosete ao rei: Tome ele também tudo, pois já veio o rei, meu senhor, em paz à tua casa. Também Barzilai de Gileadita desceu a Regolim, e passou com o rei o Jordão para acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era homem muito gigante. E disse o rei a Barzilai: Passa tu comigo, e sustentar-te-ia comigo em Jerusalém. Porém Barzilai disse ao rei: Quantos serão os dias dos anos da minha vida, para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será que o seu servo anda ainda pesado ao rei, meu senhor? Como rei, passa teu servo ainda um pouco mais além do Jordão, e por que me recompensará o rei de tal recompensa? Deixa voltar teu servo, e morrerei na minha cidade junto à sepultura de meu pai e da minha mãe. Mas eis, aí está teu servo, Quimã, que passe com o rei, meu senhor, faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Então disse o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe serei como bem parecer aos teus olhos. Tudo quanto me pediste eu farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão, e passando também o rei, beijou o rei a Barzilai e abençoou, e ele voltou para o seu lugar. Dali passou o rei a Gilgal, e Aquimã passou com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, também a metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram ao rei e disseram ao rei: Por que te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá? Conduziram o rei à sua casa por sobre o Jordão, todos os homens de Davi com eles. Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: Porquanto o rei é nosso parente, e por que vós irais por isso? Porventura comemos às custas do rei? Nos apresentou algum presente? E responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 partes temos no rei, até em Davi, mais temos nós do que vós, porque, pois, fizeste pouca conta de nós, para que a nossa palavra não fosse a primeira, para tornar trazer o nosso rei. Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais forte do que a palavra dos homens de Israel.
Glória a Deus por esta leitura de hoje. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos, Senhor, estarmos diante da Tua presença. Fale aos nossos corações. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe de maneira especial.